Salmo 145, eu quero ler só o versículo 4. E a gente vai avançar aqui. Consegue colocar aí? Salmo 145, 4. Hoje a gente vai em cima do laço. Assim. Conseguiu, Pri? Salmo 145, 4. O que diz ali? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Uma... Amém. Vamos de novo? Uma geração contará a outra. Isso. Amém. Irmãos, esse texto é muito claro, né? Eu vou trabalhar bastante a ideia dos pais e filhos, mas não é só pais e filhos. O que sustenta o poder e o testemunho do evangelho é quando uma geração conta para a outra. Ok? Tem algum filho aí do lado, abraça, beija, fala, filho, eu vou te contar tudo. Fala aí, Rodrigo. Eu vou te contar. Até alguém mais novo, ministra aí, cara, nós temos que contar para outra geração. Diga aí, irmão, pode falar. Os mais velhos falam para os mais novos aí na fila. Nós temos que contar para outra geração. Nós temos que contar para outra geração. Vamos lá, todos os mais velhos, falem, irmãos, falem. Eu não sei o que vai acontecer com o cristianismo nos próximos anos. Eu só sei que a porta do Satanás não vai prevalecer contra a igreja, isso eu tenho certeza. Mas a força do cristianismo, irmão, a força da mensagem de Cristo é quando uma geração conta para outra geração. Amém, irmãos? Por que nós estamos aqui? Porque uma outra geração contou para nós, né? Teve um dia que eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo no Salmo 100, versículo 5. Porque o Salmo 105 diz que a fidelidade do Senhor durará de geração em geração, irmãos. É para sempre, mas você não pode pular o geração em geração. Porque se você deixar a próxima geração de fora, o para sempre fica em risco. Amém? Diga comigo assim, o para sempre depende que eu conte para a próxima geração. Amém? Ana Lu, conta para a Ana Lu aí, Felipe, porque a Ana Lu precisa entender para que ela conte para a próxima geração. Nós estamos contando para a próxima geração e a próxima geração vai contar para a próxima geração. Até que Jesus venha, amém? E que Jesus venha antes que a Luli casa. Antes do casamento da Luli, né? Olha lá, ó, ficou feliz o rapaz. Pode voltar, Jesus. Antes que a Luli case, né? Antes que a Rebeca case também, né, Gustavo? Pode voltar, Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos um momento bastante complexo quando se diz de família. Lutas e mais lutas. Quem está tendo luta na família aí só nesse mês de agosto? Só agosto só, irmãos. O resto, gente, só nesse mês agora. Pode levantar os pés também, não tem problema. Irmãos, conferência de tudo quanto é coisa, lota na igreja, cobra ingresso. Mas conferência da família, irmão, é uma luta. É uma luta, né? Tem gente que hoje foi na conferência da empresa, mas na conferência da família ele não vem, porque não é importante. Diga misericórdia, Senhor. Ele vai na conferência de tudo, irmão. Ele vai na conferência de todas as coisas. Mas na conferência da família ele entende que ele pode dormir, pode descansar, ele pode, enfim. Nossos filhos estão sendo expostos o teu tempo a coisas bastante complexas que concorrem com a nossa fé, com a nossa família, com aquilo que cremos, com aquilo que pregamos, com aquilo que desejamos que os nossos filhos creiam também. Redes sociais, filmes, séries, colegas de escolas, vizinhos, estarão expostos e sempre expondo os nossos filhos a muitas informações. E eu vou te dar uma notícia, não existe uma fórmula para a gente se prevenir desse mal. Diga isso comigo, não existe uma fórmula. Diga, não existe uma bolha que nos proteja. O que existe então, pastor? O que existe então? Diga comigo, o que existe é o poder de uma geração contar para outra geração. Ministra para quem está do seu lado, fala assim, é bíblico, é de Deus, tem poder nisso. Vamos mais uma vez? É bíblico, é de Deus, tem poder nisso. Quando uma geração conta a outra geração. Em nome de Jesus. A gente não tem como blindar, como proteger. Agora a minha pergunta é,
Já que nossa família está exposta, nossos filhos estão expostos, redes sociais, escola, e não tem como blindar, e é primo, e é vizinho, e é uma viagem para a praia, e é um hotel, e assim por diante, e é a Disney, amém, irmãos? Amém. Olha, tem gente animada aí para ir na Disney um dia, se Deus quiser. Senhor, se o dólar baixar e Deus quiser, quem sabe? Mas a minha pergunta é, onde você está expondo a sua família? Onde você está expondo a sua família? Você conhece um pouquinho sobre radiação? Radiação é uma exposição que nem sempre nós vemos. Na maioria das vezes nós não vemos. Sabe quando vai tirar um raio-x e você é o pai e coloca o teu filho ali e fala assim, o senhor fica nessa linha de lado, é para quê? Né? Você não está vendo aquela radiação. Você não está vendo, mas ela existe. E toda radiação, diga comigo, toda radiação, o fim dela é a morte. Pode ser começar com câncer de pele, uma queda de cabelo, coisas pequenas às vezes com uma radiação. Mas o fim dela sempre vai ser morte. Você não vê e leva para a morte. Diga comigo, radiação. Radiação. Você não vê. Mas da mesma forma que a radiação leva para a morte, eu creio muito que a presença de Deus, quem sentiu a presença de Deus aqui neste lugar? Quem se arrepiou, chorou, sentiu Deus. Assim como a radiação leva para a morte, a presença de Deus leva para a vida, meu irmão. Eu creio que a presença de Deus ela é como uma radiação, o Fábio. A radiação ela leva para a morte, mas a presença de Deus leva para a cura. Assim como a radiação provoca enfermidades que às vezes a gente não vê no primeiro momento, mas aquilo vai se agravando. Eu creio que a presença de Deus gera cura. E às vezes cura que a gente não vê no primeiro momento, mas que vão acontecendo. Vai crescendo. Quem tem uma família assim, irmão? Quem tem uma família que tem crescido diante da presença de Deus? Que Deus tem gerado cura na família. Cura no casal, cura nos filhos. Agora a minha pergunta é, onde você está expondo os seus filhos? Você está expondo o seu filho em qual radiação? Você está expondo sua casa em qual radiação? Você está expondo sua família, o seu casamento? Em que tipo de atmosfera? Em que tipo de atmosfera? Você quer entrar aqui? Vamos lá. Então, para a gente conseguir expor os nossos filhos aquilo que está no coração do Senhor, amém? Primeiro é necessário que a gente coloque o nosso coração diante da presença de Deus. Porque se no meu coração não tem aquilo que está no coração do Senhor, como que eu vou compartilhar e passar aos meus filhos aquilo que o Senhor quer? Então é importante que o meu coração esteja completamente rendido, disposto e exposto ao Senhor. Amém? Então diga comigo, para que o meu filho se exponha às coisas de Deus, o meu coração tem que estar exposto às coisas de Deus. Amém? Faz sentido? E então você vai conseguir trazer o seu filho para este lugar, para essa atmosfera, para este ambiente de presença de Deus. E como que a gente vai conseguir se conectar com o seu filho? Né? Eu sei que você está aqui assistindo o culto com sua criança aí, né? E não é fácil, porque está assim, ó, cutucando. Olha o Rodrigo ali, ó. Aqui, ó. Cabeça do Rodrigo. Né, Estherzinha? Tá cutucando o pai? Tá catando piolho, papai? Né? É difícil por quê? Porque não é fácil conectar uma geração que é diferente da nossa. Não é fácil se conectar com uma pessoa, com um serzinho que está com a cabeça em outro planeta. Não é verdade, Esther? Você está pensando aqui ou está pensando lá na mãe que ficou em casa? Está pensando no seu livro? O que você está pensando agora? Conta para mim. No livro? Que história é essa? Elias, ó. Ela conectou com quem? Com outra criança. É difícil se conectar. Então, quando nós começamos a mudar as nossas fases e as nossas estações, nós temos que entender que os nossos filhos estão em fases diferentes, em estações diferentes. E por mais jovem que você seja, mãe e pai, vocês podem ver minha mãe, uma mulher jovem, né, mãe? Tá nem me ouvindo. Uma mulher jovem, uma mulher maravilhosa. Você
esse cabelo fashion, mesmo que ela seja uma mãe jovem, nós duas estamos em tempos diferentes, porque nós estamos em fases diferentes e em estações diferentes. E da mesma maneira você com o seu filho. Da mesma maneira a Edna com a Cris estão em tempos diferentes, estações diferentes. Então como que a gente conecta? Como que a gente faz para criar uma conexão? Agora pega essa palavra. Compartilhar. Se não existe compartilhar, não existe conectar. Casa que não compartilha, não conecta. Mãe que não compartilha com uma filha, não conecta. Pai que não compartilha com um filho, com uma filha, não conecta. Lar, casa, onde não existe compartilhar, não existe conexão. Você concorda comigo? Tem alguém aqui que se sente desconectado dos seus pais porque não teve um compartilhar, não teve uma mesa, não teve um tempo sozinho com seu pai, com a sua mãe, não se sentiu conectado porque o seu pai não conversava, a sua mãe não falava. Ou tem alguém aqui que está distante do seu filho porque não consegue conversar, porque chega fim do dia, eu estou cansado. E aí eu quero sossegar. E a criança quer contar do dia, mas daí eu coloco ela na frente da televisão. E ao invés de compartilhar, eu vou desconectando. Então, para que exista uma conexão entre você e seu filho, querida, a única estratégia é o compartilhar. Quer se conectar com seu filho? Compartilhe. Diminua as telas. Diminua os passatempos, as bobeirinhas do dia. E se conecte com seu filho através da conversa, através do compartilhar. E aí o tempo de mesa, né? A Karen e o Fábio falaram um pouquinho sobre isso. A gente colocou no Google, e olha só o que o Google fala. Como criar uma conexão com o seu filho? Olha só o que está lá no Google, gente. No Google. Primeira coisa, tenha como meta 12 abraços diários. Diga para mim quantos dias e quantas horas e horas passam e você não dá um abraço no seu filho. E você não dá um abraço na sua filha. Porque não deu tempo, né? O dia passa. Quem aí fala, nossa, o dia podia ter 30 horas. Porque 24 é pouco. Porque o dia passa. E às vezes não dá tempo de um abraço. Então, pelo menos 12 abraços por dia, né? E aproveita também de dar uns abraços no marido, que tem uns marido carente que gosta de uns abraços. Ele já falou aqui mais do que abraço, amor. Te amo. Então, primeira coisa, tenha como meta 12 abraços diários. Segunda coisa, brinque junto com seu filho. Ontem, meia-noite, quem estava fazendo aí meia-noite de esconde-esconde? Cadê a galera do Devocional Kids? Nós estávamos, nosso esconde-esconde foi meia-noite, mas teve esconde-esconde. E a Mel se escondeu muito bem. Terceira coisa, deixe a tecnologia de lado. Quarta coisa. O Google disse isso, gente. O Google, deu um tiro no pé dele. Deixa a tecnologia. Quarta coisa, entenda os momentos de transição. Que eu estava falando das estações. Quinta coisa, dedique um tempo exclusivo para cada um dos seus filhos. Porque eles são diferentes, então eles têm carências e demandas diferentes. Amém? Então foi exatamente isso que o pai fez quando o seu filho voltou para casa. Quando a gente está falando, então, de um filho que você conhece como filho pródigo. Quem lembra dessa história? Lucas 15, versículo 20. Você lembra? Vai aparecer aqui? Lucas 15, 20, por favor, Pri. Lucas 15, 20. Todo mundo conhece essa história, né? Mas olha só o que diz no 15, 20. Quer falar? Pode falar. Não, eu só ia falar que quando o Fábio contou aqui os momentos dele com o pai, né? Eu perguntei para o Guto e para a Mel. E as respostas deles foram momentos a sós comigo, né?
Quando eu saí para tomar picolé com a Mel sozinha, e a do Guto eu não posso contar aqui em público, depois a gente conta, né, filho? Mas só tava nós dois, né? Várias coisas acontecem quando tá só nós dois, irmãos. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o que o pai fez para conectar? Ele viu o filho e, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e beijou. Então aqui nós vemos um filho pródigo que quis se distanciar. Talvez você passe isso dentro da sua casa, percebendo em alguns momentos o seu filho querendo se distanciar de você. E aquele pai, ao invés de pegar o filho e falar assim, sabia, eu te disse, viu só, quebrou sua cara. O que o pai fez? Se encheu de compaixão, abraçou e beijou. O que ele queria? Se conectar. Porque em momento algum nós vamos conseguir discipular um filho se a gente não conectar. Homens, beijem seus filhos homens, beijem os seus filhos homens, beijem os filhos homens. Nós não vamos conseguir. Olha o exemplo aqui, ó. Nós não vamos conseguir disciplinar um filho e educar um filho sem conectar. Agora, eu não beijo na boca, né, amor? É um detalhe aí, um detalhe. Parênteses. Olha, eu sou contra, viu, irmãos? Pai beijar filho na boca, eu sou contra. Eu acho que não é educativo. Porque a gente acaba criando uma confusão. Isso é um assunto para outro culto. Né? Mas a gente acaba criando uma confusão desnecessária na cabeça da criança. Né? Ideias, desejos. Eu acho que aguça coisa que não é legal. Mas, fecha parênteses. Fecha parênteses. Mas esse momento que ele trouxe o filho para perto, o que ele fez? Ele criou uma conexão. Porque não há disciplina onde não há conexão. Não há educação onde não há conexão. Você não consegue transferir um ensinamento ao seu filho se você primeiro não conecta. Então a conexão, ela faz parte do avanço da sua família. O compartilhar, a conexão, o trazer para perto. Mas o que a gente faz? Fez algo errado? Vá para o quarto, de castigo, fique lá. Não fale nada agora. Não, agora, vai para o seu quarto. A gente, nos momentos difíceis, a gente desconecta. A gente manda o filho para o quarto. Ao invés de fazer como aquele pai fez, trouxe para a conexão. Então, é um grande desafio, eu sei. Mas a palavra de Deus, a gente leu ali sobre as coisas que o Google fala, mas a palavra de Deus, ela traz muito mais do que um Google, né? A palavra de Deus, ela é muito mais rica, né? Então, quando nós lemos esse texto do filho pródigo, nós vemos um exemplo bíblico de conexão entre um pai e um filho. Irmãos, o aprendizado, ele é extremamente emocional. Sabia disso? Que o aprendizado é emocional? Quem que foram os seus melhores professores da sua história? O que sabia o seu nome, o que sabia o nome do seu pai, o que te chamava pelo apelido, o que era mais, às vezes, mais paciente com você. Não tem a ver com o que ele ensinou, tem a ver com a forma com que ele te tratou, sim ou não? O tratamento abre o seu entendimento para o aprendizado. Né? Então, às vezes, a gente é tão turrão, a gente briga tanto, a gente é tão duro e depois a gente quer ensinar. Ei, esse movimento não abre leque para o ensino. Amém, irmãos? Esse pai, o pai do filho pródigo, ele tem muita coisa para ensinar, tem ou não tem? Mas antes disso, ele tem que conectar. Diga isso comigo. Primeiro eu conecto, depois eu ensino. Diga mais uma vez. Primeiro eu conecto, depois eu ensino. Amém? Eu quero ler o texto de Josué 24:31, por gentileza. Josué 24:31. Olha, aqui vai falar sobre o sucesso de Josué e da sua liderança. E preste atenção. Qual é o fator do sucesso? Ao que está atrelado o sucesso da liderança de Josué e da sua liderança. Vamos lá? Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Qual que é o porquê aqui, irmãos? Qual que é a resposta? Por que Israel serviu ao Senhor durante a vida de Josué e dos líderes? Por que Israel serviu ao Senhor?
Por que a geração foi fiel? Hein, irmão, por que a geração serviu ao Senhor? Isso, Pati, só você que sabe, Pati, é que você tem um alto poder cognitivo, interpretativo. Irmãos, por que Israel, por que a nação foi fiel? Josué, nesse momento, é o pai da nação. E por que a nação se torna fiel, Arthur? Uma geração contou para outra. Diga assim comigo, porque a outra geração sabia de tudo que o Senhor tinha feito. Levanta a mão, irmãos, diga assim, porque a próxima geração sabia de tudo. Diga comigo, sabia de tudo o que o Senhor tinha feito. Agora a minha pergunta é, os mais novos sabem de tudo que o Senhor tem feito com os mais velhos aqui? Irmão, esse é o ponto, esse é o ponto. Não é sobre ouvir, Fabião, é sobre saber. Saber é diferente de escutar, irmão. Não é que a geração escutou o que Deus tinha feito. Eles sabiam. Eu sei o que Deus fez na geração do meu pai. Eu sei o que Deus fez com o vovô. Eu sei o que Deus fez. Mas sabe qual é o nosso problema hoje? O nosso problema hoje é que o seu filho sabe tudo sobre o Neymar, mas não sabe nada sobre a sua conversão, cara. A sua filha sabe tudo sobre a Barbie, mas a sua filha não sabe sobre o seu batismo, cara. A sua filha não sabe o dia que você se converteu, cara. A sua filha não sabe o safado que você era e o homem de Deus que você é agora. Então, glória a Deus aí, irmão. Sua filha tem que saber, seu filho tem que saber, cara. A sua filha tem que saber que você era um antes de Cristo, mas teve um dia que Jesus entrou. Filhão, não segue o testemunho do papai, mas teve um dia que Jesus entrou. Daqui para frente, filhão, o papai quer que você copia. Ou Jesus não entrou ainda, irmão. Porque se Jesus não entrou ainda, está na hora de entrar, né, irmão? E se Jesus já entrou, fala para quem está do seu lado, está na hora de contar para todo mundo, cara. Porque é aí que está o poder de um pai espiritual. Como que Josué consegue ser esse pai que lidera a nação toda? Porque todo mundo sabe o que Deus fez. Os meus filhos sabem. Gustavo, você sabe o que Deus fez? Se eu te chamar aqui agora, você conta uma história do pai e da mãe que Deus fez de poder? Um milagre? Você lembra? Vai lembrando então, vem aqui, conta no ouvido da mãe aqui. Porque os nossos filhos têm que saber o que Deus fez. Diga comigo, a outra geração precisa saber tudo. Tudo. Diga comigo, diga a próxima geração. Precisa saber tudo o que Deus fez. Sabe, irmãos, infelizmente, muitas vezes a gente coloca na cabeça da próxima geração que o papai não tem dinheiro. Papai, eu quero um PlayStation 5. Eu não tenho dinheiro. Papai, eu quero um iPhone, sei que lá. Eu não tenho dinheiro. Irmão, para de ensinar o seu filho que você não tem dinheiro, que você é pobre, o problema é seu. Você tem que ensinar o seu filho que Deus é poderoso. E filho, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus, é um sonho grande. Você não nascia, o papai orou, você nasceu. Nós não tinha carro, o papai orou, agora nós temos. Nós não tinha casa, Deus deu. Eu não tinha saúde, Deus está dando. Por que Deus não pode te dar esse iPhone? Agora para de falar que você é pobre, cara. Você ensina muito mais que você é pobre do que Deus é poderoso. Quem conhece alguém assim, uma história assim? Não nós aqui, quem conhece assim? Quem teve um pai assim? Quem teve um pai assim? Que ao invés de te levar para um lugar de oração, te levou para um lugar de miséria. Diga assim, está amarrado em nome de Jesus. Diga, eu como pai, vou levar minha casa para um lugar de oração. E não para um lugar de miséria. Não quer dizer que eu dei o iPhone, irmãos, e nem o PlayStation. Mas quer dizer que eu lido com isso. E quer dizer que o meu filho não tem um coração num lugar de miséria. Porque ele conhece um Deus que é capaz de todas as coisas. Para onde você está levando seu filho? Conta uma história aí. Vem aqui no meio aqui. Ó. Conta aí. Vamos. Isso não foi combinado. É milagre, né? Que Deus fez na nossa vida. Quando minha mãe teve eu e a Mel, ela passou por muitos problemas e ela não morreu. Por que ela não morreu? Porque Deus estava com ela e ela com Deus. Conta mais.
que mais que você sabe de história do poder de Deus na nossa casa, na nossa família? A casa. A casa. A casa que nós temos? Aham. O que mais? A Mel, que era para nascer sem braço, sem dedo, nasceu. Fala algo. A Mel, que era para nascer sem algumas partes do corpo, nasceu com todas. Por que que ela nasceu assim? Porque ela estava com Deus. Poder de Deus. Uhum. Sabe mais alguma história? Agora não estou lembrando. Tá com vergonha? Não tô lembrando. Não tá lembrando? Mas a gente conversa com vocês em casa sobre isso? A gente conta? Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. É um Senhor que sabe. Os nossos filhos sabem o que o Senhor faz. Irmãos, a palavra diz para contar para a próxima geração. Diga assim comigo: quando eu faço isso, o poder de Deus é liberado, irmão. Você não pode. Irmãos, uma coisa é você contar a historinha, uma coisa é você ler a Branca de Neve, outra coisa é você contar o que Deus fez, irmão. Uma coisa é você ler os 3 porquinhos. E pode fazer, irmão. Fazer o quê? Mas a outra coisa é você contar o que Deus fez, cara. Uma vez o Gustavo entrou no carro cantando: marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito, vai preso no quartel. Lá, cantou tudo. E na hora o Espírito Santo me disse: não tem problema o Gustavo cantar marcha, soldado. O grande problema é o Gustavo não cantar, é que a sarça pegou fogo e não me consumiu. Não é problema o seu filho aprender as músicas da escola, as músicas do folclore. O problema é ele não aprender sobre adoração com você. Esse é o problema, irmão. Porque ele está aí, irmão. Ele vai numa praia, ele escuta uma música, ele assiste um filme, ele escuta um desenho, ele está na escola. Agora, o lance é o que ele está aprendendo com você. Esse é o ponto. O que ele está ouvindo por aí, né, Carol? Fazer o quê? Vai na academia, vai no shopping, vai na casa do primo, da prima, da família. Não tem o que fazer. Agora, a questão é, o que nós estamos ensinando? O que tem na tua playlist? Esta é a questão. Quando ele vai mexer na sua playlist, qual música ele escolhe? Qual é a favorita? Né? Qual ele canta de cor? Essa é a questão, irmãos. E às vezes eu vejo pais que brigam: não cante isso, não ouça isso, não faça isso. Irmão, se não fizer hoje, vai fazer amanhã. Agora a questão é, quando você pode fazer algo, o que você tem feito? Ou você coloca um raça negra daí? Digue, não ajuda nada, irmãos, né, Serjão? Serjão é desse tempo. Menino. Digue, não vai fazer figurinha disso, hein? Já era. O que você coloca? Esse é o ponto. O que ele ouviu lá fora, irmão? O que ele ouviu na escola? Deixou de ouvir? Agora, quando é a nossa vez de dirigir, né? Como que a gente dirige? Diga assim comigo: a liderança de Josué foi poderosa. Porque ele e os seus líderes contaram o que Deus fez. Amém, irmãos? Você não, presta atenção no que eu vou dizer aqui, eu encerro com isso. Você não precisa de habilidade para isso. Você só precisa de compromisso. Diga isso comigo: eu não preciso de habilidade para isso. Eu só preciso crer no sobrenatural. Diga isso comigo: o Deus que fez, faz e continuará fazendo. Em nome de Jesus. E a maior herança que eu tenho para deixar para os meus filhos é crer no Deus que eu creio. É viver o que eu vivo. É ter as próprias experiências de fé, assim como nós temos tido até aqui. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez nos próximos anos, eu não sei se eles vão ter tanto acesso assim à Bíblia, a culto, a essa liberdade de culto que nós temos hoje. Mas uma coisa que eu não abro mão é que o meu filho tenha a experiência com o sobrenatural de Deus. Né? Gustavo, quantas vezes eu saio do quarto e falo para você ficar orando em línguas, filho? Muitas, né? Ele está falando ali, muitas, né?
eu oro com ele e depois eu falo, filho, agora você ora em línguas. Né? E ele, como, pai? Eu falo assim, lembra como é que o pai faz? Faz igual. E ele fica ali quietinho, porque eu sei que ele está num ambiente de experiência com Deus. Está num ambiente de experiência com Deus, irmãos. Ele está chamando o Espírito Santo. Está chamando a presença do Espírito Santo. Né? E é muito gostoso, filho, quando você toma banho e você canta muito no seu banho. Você faz um grande show. Qualquer dia eu vou filmar para a galera ver o show que o Gustavo faz. Quando você pega a caixinha e liga alto, que a sua mãe fica brava. A mãe fica brava comigo também. Mas mãe brava, todos nós temos. Amém, irmão? Todos nós temos. Aleluia. Mas glória a Deus, porque nossos filhos estão no caminho do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero desafiar você a isso. Nós queremos desafiar você a isso. A se conecte. Se conecte contando histórias. Sabe, irmãos, às vezes nós não temos, infelizmente, muitos de vocês não têm muito conhecimento bíblico. Às vezes a gente lê o mínimo. A gente tem uma relação fraca com a Bíblia em geral. Mas o que eu estou pedindo para você nessa noite é conte as suas histórias. Conte as histórias de livramento. Conte o que Deus fez. Amém? Amém, irmãos? Quem tem uma história para contar aí do que Deus fez? Uma história poderosa. Vamos contar para outra geração? Quero chamar 5 pessoas aqui. Eu vou dar 1 minuto para cada um. Nós vamos ter 1 minuto na tela. Você não pode falar mais de 1 minuto. Bem objetivo. Cara, eu estava assim, eu fui lá e Deus, olha, se não fosse Deus, mas agora Deus entrou e eu estou assado, estou cozido, ou estou ferrado, estou frito, estou salvo. Quem tem uma história assim? Um livramento, já tem aqui ou não? Isso, não, vai ter. 5 pessoas, vem rapidinho, 5 pessoas. Quem é aquele casal ali, ó? Quem é aquele casal ali? O que está acontecendo? Livramento de acidente. Vem cá, irmão, vem cá. Livramento de morte. Quem já teve na UTI, desligado lá, morto e voltou? Quem já teve com o casamento destruído? Calma aí. Vem aqui primeiro os 5. Primeiro sobe os 5 aqui. Vem, gente. Vocês não têm nenhuma história, então eu vou orar para ter, então. Não tem história para contar? A contadora de histórias. Vem mais. Só que é 1 minuto, gente. Não pode passar de 1 minuto que a janta está pronta. Vem mais alguém. Pode vir. Vem. Não tem história? Fala pro seu pai, vai lá, pai, você não tem história. Vamos lá, filhos, mexe com o pai aí. Fala, vai lá, pai, quero ver você lá. Conta qual? Vixe, a mulher, isso é uma família. A mulher de lá só fez assim, ó. Rapaz, perdeu até a linha aqui, não sabe mais qual a história que conta. Irmão, seja o cabeça desse lar e conta a história aí. 1 minuto na tela, foi. Quem tem um líder que ora aí, levanta a mão. Amém. O meu líder ora por mim. Aleluia. Há mais ou menos 2 semanas, eu com a minha moto 0 km que Jesus me deu. É um outro testemunho daí, vamos para frente. Subindo a serra indo sentido Curitiba. Quem já foi sentido Curitiba? É muito perigoso. E quem já sofreu um acidente e quase morreu? E Jesus libertou? Amém? Sem um arranhão na moto, sem um arranhão, eu só falei amor. Cheguei aqui no aeroporto, entreguei. Só que eu sofri um acidente, mas estou descendo. Amém. Glória a Deus. Da próxima vez ele vai contar como foi o acidente. Um caminhão me fechou. Foi muito, porque a gente não entendeu, mas glória a Deus. Mas ainda tem 30. Glória a Deus, irmão. Obrigado. Livramento de acidente. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai. Na verdade, Crianças, presta atenção, hein? Depois eu quero que uma criança venha repetir aqui. eu passei por 10 anos com problemas de cálculos renais. E eu tive uma crise muito forte no 10º ano. E essa crise foi tão forte que eu perderia um dos rins. Uau. Eu fiquei hospitalizada. E enquanto eu estava hospitalizada, a igreja toda ficou em oração. E a Alana tinha 5 anos de idade, a minha filha, e ela pediu para entrar no hospital. E ela foi lá e orou por mim, porque eu ia passar por uma cirurgia para tentar salvar um dos outros rins. E nessa oração ela disse: Deus, eu não te peço que tu cures a minha mãe, mas que tu dês a ela rins novos. Uou, E o médico ateu, naquela época,
porque Deus tinha um propósito com essa vida e por eu estar nesse hospital. Eu disse para ele, eu não vou passar pela cirurgia, porque naquele momento da oração, eu senti um fogo que queimou meu corpo. Aleluia. E aquilo ardia, e eu fui ao banheiro. E após ir ao banheiro, eu olhei o vaso sanitário, estava cheio de areia, meia dourada. As pedras. Era preciosa as pedras, porque eram douradas. Mas não era para estarem aqui dentro de algo que é mais precioso para os olhos do Senhor. E ali eu sabia que o Senhor tinha operado esse milagre. E aí então... Aê, glória a Deus! O rim é novo? Sabe o que gente, tem que contar Um minuto, todo. um minuto, tem um que minuto. contar o todo. Um minuto. Aquela pessoa, eu fui para fazer o exame Mulheres, novamente. né? A E mulher que tu quando me deste. passa pelo exame, o médico que não sabia da história, ele falou assim: olha só, rins como novos. Aleluia! Glória a Deus! Alana, volte para a oração, Alaninha. Manda o vídeo para a Alaninha, volte a orar. A Alaninha, a filha dela que mora em São Paulo hoje, é biomédica e precisa voltar para a oração, Alaninha. 1 minuto. Ok. Essa semana a gente começou esse jejum, né, de carne, glória a Deus. Na terça-feira, meu marido voltou de Itajaí para Joinville à noite e aconteceu a coisa mais terrível que já aconteceu na vida dele como motorista. Uau. Ele estava vindo, já estava escuro, na pista da esquerda, que é a pista de gente rápida, a 100 km por hora. E ele falou assim, Patrícia, eu não vi nada, mas eu senti alguma coisa. E eu desviei. Né? Ele sentiu que tinha uma pessoa ali na frente, e ele desviou sem olhar se tinha um carro. Não tinha, graças a Deus. E assim que ele desviou, tinha uma van parada na BR, na escuridão, Uau. sem nenhuma luz acesa, deve ter tido uma pane elétrica, sem nenhum refletor, aquelas fitas reflexivas, nada. Foi um livramento, eu tenho certeza que o Senhor Deus. deu esse livramento. Eu louvo ao Senhor por isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Para quem conhece o Liam, sabe da história. Eu era uma adolescente fazendo alguns exames que o médico disse que eu não poderia ter filhos. Quando a gente foi para casar, eu fui fazer novos exames e os médicos falaram que eu poderia ter muitos filhos. Quando nós soubemos do Liam, na metade da gestação para frente, eu tive uma gestação de risco, onde eu tive que ficar em casa, não podia vir para a igreja, chorei muito por causa disso. E hoje a gente está aqui. O parto foi um parto de 23 horas, mas as pessoas falam, nossa, quanto, não sei o quê. Eu tenho muita alegria de falar que o meu filho está aqui. Um pouco antes dele nascer, a gente saiu da sala e o médico falou, ou ele nasce... E ele nasceu, e ele está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte, mas porque não foi você, né? Eu fiquei pensando no que eu contaria, então eu não vou contar nenhum, mas eu vou falar de vários. Eu não podia ter filho, vocês viram os meus 2 filhos aí, né? Glória a Deus por isso. Fábio é fera, irmão. Eu não podia amamentar, os 2 mamaram. Nós também estivemos na BR, ali na de Curitiba, né? Indo para São Paulo também, o Fábio perdeu o controle do carro, ele tinha óleo na pista, não sei o que foi, e nós rodamos várias vezes. Meu Deus. Nós estávamos com os 2, o Matheus ainda era de colo, e uns minutinhos antes eu tinha falado assim, eu vou acordar o Matheus para mamar, que ele está muito tempo dormindo. E aí na hora o Espírito Santo falou, não acorda, porque ele estava na cadeirinha, e eu ia tirar para amamentar ele com o carro andando. E ali o nosso carro começou a rodar, e tinha barranco de um lado, né, e um muro do outro, assim, e a gente foi de um lado para o outro várias vezes, e eu consegui segurar os 2 atrás, né, porque o Matheus estava na cadeirinha, e também foi assim, inexplicavelmente, como o Fábio conseguiu controlar o carro ali, e Deus, né, cuidou. Então, a gente tem várias histórias, né, filho? O Matheus também, ele ficou internado. Já passou, posso falar mais? Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Irmãos, vamos pagar um curso de pilotagem para alguns irmãos aí que estão precisando, né, irmãos? Eu acho que assim, é lícito também, né, irmãos?
Tem um Deus poderoso, mas vamos ser uma igreja que dá uma aula de pilotagem. Eu furei a fila, eu sou a sexta. Fala, Senhor. Só quero contar para vocês que... 2 minutos para a pastora, por gentileza. Ó, ele está tomando meu tempo. Só quero contar para vocês que eu também fui um dos casos que os médicos disseram que eu não podia engravidar. Eu tirei 5 meses antes de casar, eu tirei um nódulo no seio e o médico disse, não vem bebê. E eu louvo muito ao Senhor, porque eu tive 3 gravidezes, o Hugo Guilherme, daí perdi um bebê e ele disse, não vem mais. E hoje nós tivemos o privilégio de ouvir esse bebê falando. Então eu quero dizer para você, nunca perca a esperança. Você pode achar que as coisas na tua vida são difíceis, mas tudo Deus tem um plano perfeito. Não é a minha vida, é Ele e nós que faz a diferença. Está aqui, ó, resposta de oração. Então, você acha que Deus não ouve a tua oração? Você está muito enganada. Deus ouve a tua oração, sim. Aquela pequenininha que tu nem sabe o que está falando, Deus está atento. Nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Aplauda o Senhor, aleluia. Amém. Glória a Deus. São muitas histórias de milagre, né? Das coisas mais simples do dia a dia, a coisas grandes, né? A cura de uma febre, de uma febrícola. Eu já vi gente testemunhando sobre unha encravada. Eu já vi tanto testemunho que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas é Deus. É Deus. Deus está nas pequenas coisas, Ele está nas grandes coisas. Então, que a gente conecte com os nossos filhos, contando as nossas histórias, né? Criando dentro da nossa casa esse ambiente, né? De conexão, de compartilhar. Porque é muito mais delicioso para um filho ouvir as histórias dos seus pais do que de um vizinho, do que de qualquer pessoa, né? Do que da internet. É legal ouvir um pastor pregar, é legal, mas que legal ouvir o pai contar histórias, ouvir uma mãe contar milagres. Então, que você seja esse pai, essa mãe, esse vô, essa avó, esse tio que compartilha histórias de poder com os seus filhos, adolescentes, crianças, jovens. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? É isso. Lembre-se disso, irmãos. Há poder quando você conta o que Deus fez. Então é radiação, é exposição. Você está contando o que Deus fez, você está expondo na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Já está pronto aí nossos comes e bebes do jejum do Daniel? Obrigado a toda a equipe aí que serviu e que fez algo especial para nós. É o melhor, pode comer de tudo, né, irmãos? Tudo que está ali, a gente pode degustar. Vamos nos colocar em pé? Amém. De geração em geração será a fidelidade do Senhor. Uma geração contará a outra geração os grandes e poderosos feitos do Senhor. Em nome de Jesus. E eu creio que quando o pastor Lipe passar, quando a pastora Aninha passar, quando nós não estivermos aqui, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos estarão. Porque nós estamos contando o que o Senhor tem feito. E eu tenho muita convicção de que eles vão continuar contando também. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela simplicidade dela, mas pela profundidade de podermos estar diante da Tua palavra, conectado com as nossas famílias, conectado com nossos irmãos da fé. Clamo agora que o Teu Espírito Santo nos abençoe através da comunhão. Porque eu sei que o Senhor está num lugar de comunhão. Obrigado por cada história que foi compartilhada aqui. Histórias que enchem o nosso coração de fé, da convicção da Sua presença, da convicção do Seu amor, convicção do Seu poder. Em nome de Jesus. Se existe alguém no nosso meio, Pai, que está cansado, abatido,
Famílias que estão por um fio. Talvez pessoas sem esperança na família. Nós cremos que a família é uma instituição, é um projeto teu. Então nós clamamos, Senhor, restaura, restitui famílias nesses dias, Senhor. Restaura o amor, restaura a paixão, que nenhuma família fique junto por obrigação, que nenhum casal fique casado por causa dos filhos, mas que as famílias aqui sejam unidas, conectadas, por causa do teu amor, por causa da paixão, sim, por causa da alegria. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor. Derrama amor, paixão, alegria. Derrama gratidão, Senhor, nos nossos corações. Derrama, Senhor, uma compreensão mais profunda de compromisso, de comprometimento sobre cada coração aqui, para que nós possamos ter famílias aptas para receber a tua vontade, o teu querer, o teu propósito, em nome de Cristo Jesus. Nós abençoamos as nossas famílias, nós abençoamos cada família, abençoamos a família daqueles que não estão aqui presentes, mas que de uma forma ou outra estão conectados a nós, que ao olhar o nosso testemunho possam ser impactados e abençoados também. Que ao olhar o que temos reverberado, refletido, sejam tocados também, em nome de Jesus. Queremos abençoar esse tempo de comunhão através dessa mesa, que seja bênção para todos que estiverem participando. Em nome de Jesus, amém.